Existe algo sobre você que talvez poucas pessoas ao seu redor realmente entendam. Enquanto o mundo parece correr desesperadamente em direção ao barulho, às multidões, às conversas intermináveis, você muitas vezes escolhe algo diferente. O silêncio. E talvez alguém já tenha perguntado isso a você. Talvez mais de uma vez. Por que você gosta tanto de ficar sozinho? Como se houvesse algo estranho nisso. Como se a solitude fosse um problema a ser resolvido. Mas e se eu te dissesse que talvez seja exatamente o contrário? E se o fato de você apreciar a própria companhia não for um sinal de isolamento, mas de consciência? Porque a verdade é que poucas pessoas conseguem suportar o silêncio. Poucas pessoas conseguem ficar sozinhas sem sentir a necessidade de fugir. Fugir para o telefone, para conversas vazias, para distrações que preenchem cada segundo do dia. Mas você, talvez tenha descoberto algo diferente. Talvez você tenha descoberto que existe uma paz rara escondida no silêncio. Uma paz que não depende de aprovação. Uma paz que não depende de companhia constante. Uma paz que nasce quando finalmente paramos de correr. E começamos a ouvir. Ouvir o mundo. Ouvir nossos pensamentos. Ouvir a nós mesmos. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Porque gostar de ficar sozinho pode revelar muito mais sobre você do que a maioria das pessoas imagina. Antes de continuarmos, pare por um instante. Pense na última vez em que você esteve completamente sozinho, sem distrações, sem barulho, sem pressa. Como você se sentiu? Desconfortável? Ou estranhamente em paz? Essa resposta pode dizer muito sobre a forma como você se relaciona com sua própria mente. Alan Watts dizia que uma das maiores ilusões da vida moderna é acreditar que precisamos estar constantemente ocupados para nos sentirmos completos. Mais conversas. Mais atividades. Mais estímulos. Mas quando cada momento está cheio de barulho, algo essencial se perde. A clareza. Porque a mente humana precisa de espaço. Assim como a música precisa de pausas. Imagine ouvir uma música onde não existe silêncio. Onde cada segundo é preenchido por som. Essa música não seria bonita. Seria apenas ruído. A vida funciona da mesma forma. Sem pausas, ela se torna confusa. Sem silêncio, ela se torna exaustiva. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começam a apreciar tanto os momentos de solitude. Porque nesses momentos a mente finalmente respira. Pense em algo curioso. Quantas das ideias mais importantes da sua vida surgiram quando você estava sozinho? Talvez durante uma caminhada. Talvez antes de dormir. Talvez olhando pela janela. A verdade é que muitas das nossas melhores compreensões não surgem em meio ao barulho. Elas surgem no silêncio. Existe também algo profundamente libertador em estar sozinho. Quando estamos constantemente rodeados de pessoas, é muito fácil começar a representar papéis. O amigo engraçado. A pessoa agradável. Alguém que sempre parece bem. Mas quando você está sozinho, todas essas máscaras desaparecem. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa provar nada. Você simplesmente existe. E nesse espaço surge algo raro. A autenticidade. Pessoas que apreciam a solitude geralmente desenvolvem algo muito especial. Uma mente observadora. Elas percebem detalhes. Elas escutam mais do que falam. Elas refletem antes de reagir. Elas aprendem a observar a própria mente. E essa habilidade muda completamente a forma como vemos a vida. Porque quando você observa seus pensamentos, você começa a perceber que não precisa acreditar em todos eles. Alguns são apenas ecos do mundo ao seu redor, mas outros são sua verdadeira voz interior. Se você está ouvindo isso agora, talvez exista uma razão.
Talvez uma parte de você sempre tenha sentido que precisava de silêncio para entender a vida. Talvez você sempre tenha sentido que o barulho do mundo era demais. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a entender que isso não é fraqueza. É sensibilidade. E sensibilidade pode ser uma das maiores forças que um ser humano pode ter. Quando alguém aprende a ficar bem sozinho, algo extraordinário acontece. A necessidade constante de aprovação começa a desaparecer. Você para de medir sua vida pelas expectativas dos outros. Você começa a confiar mais em sua própria percepção, em seu próprio caminho, em sua própria consciência. E nesse momento algo muda profundamente. Você deixa de viver reagindo ao mundo e começa a viver de forma consciente. Se você chegou até aqui, talvez isso signifique que algo nesse silêncio também existe dentro de você. Talvez você seja uma dessas pessoas raras que aprenderam a encontrar significado na própria companhia. E se for assim, lembre-se de algo importante. Estar sozinho não significa estar perdido. Às vezes, significa exatamente o contrário. Significa que você finalmente começou a se encontrar. E se você chegou até o final deste vídeo, eu quero agradecer sinceramente por ter caminhado comigo até aqui. Em um mundo cheio de distrações, chegar até o fim de uma reflexão como essa já diz muito sobre a sua mente. Se esse conteúdo fez você pensar, se trouxe alguma paz, ou se ajudou você a enxergar sua própria solitude de uma forma diferente, considere se inscrever no canal. Aqui nós exploramos ideias profundas sobre consciência, filosofia e a mente humana. Ideias que muitas vezes passam despercebidas no barulho do dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreva no canal e faça parte dessa jornada de autoconhecimento. E até o próximo vídeo.